volume do seu livro, daquilo que ele escreveu. Mas Deus usou da mesma forma que usou Elias, Samuel. Deus usou Sofonias, Abacuque, Jonas, tantos outros. E Deus quer me usar e quer usar você. Aleluia. Aleluia. Sofonias, vou dar falando um pouco da história de Sofonias. Sofonias pregou em Judá nas últimas décadas, antes da queda deste povo aos babilônios. As profecias no início do seu livro identificam o tempo das suas profecias, pois fez seu trabalho durante o reinado de Josias, rei de Judá, de 640 até 609 a.C. Este profeta, Sofonias, é identificado como trineto de Ezequias. Se este for o mesmo que servia como rei de Judá, algumas gerações antes, Sofonias seria um primo distante do rei Josias. A mensagem de Sofonias é curta e objetiva e forte. Ela usa a linguagem que tem um tom de castigo final e universal para descrever o fim do mundo como os judeus o conheciam. Apesar dessa linguagem, no capítulo 1, o último capítulo do livro deixa claro que teria uma restauração sobreviventes. A destruição prevista aqui não foi universal e nem total. Deus levanta, amado, Sofonias ali para pregar, para anunciar, para levar a palavra ao povo de Judá. O povo que se esqueceu de Deus, que viviam conforme as suas vontades, adorando a outros deuses, e aquilo muito que entristeceu o coração de Deus. E Deus levanta ali Sofonias para pregar ao povo, para que eles se arrependessem dos seus maus, dos seus erros. Aí eu, por exemplo, fiquei imaginando Sofonias e cumprindo dessa missão, que é um povo que estava idólatra, que não ouviam mais a Deus, não buscavam mais a Deus, e ele ali se levanta, Deus o levanta no meio daquela nação, no meio daquele povo, para exortar, para dizer a eles que eles estavam errados, que eles tinham que se arrepender dos seus pecados e se voltarem a Deus, que Deus ia se levantar com justiça sobre aquela nação. Imagina, você acha que Sofonias ali, ele ia ser bem quisto no meio daquele povo, ia arrumar muitos amigos? Pelo contrário, ele ia encontrar muitos amigos, muitas adversidades. Da mesma forma, nós podemos dizer, trazer isso para os nossos dias atuais, onde a palavra de Deus tem sido distorcida, onde a palavra de Deus, a sua essência, tem sido deixada de lado, onde a palavra do Senhor, que é de buscar o arrependimento, de deixarmos o pecado de lado e nos entregarmos uma vida sincera e reta aos caminhos do Senhor. E hoje, amados, nós vimos igrejas, pastores pregando aquilo que a igreja quer ouvir. Muitas das igrejas convidam pastores para pregarem aquela igreja, mas eles querem saber que palavra que eles vão levar, que mensagem que eles vão levar. Se for mensagem de exortação, mensagem de arrependimento, eles são barrados, eles não podem pregar, porque os pastores vão falar que não, que as ovelhas vão se sentir ali sendo exortadas, e o povo não quer ser exortado, e eles vão embora, e não vão mais trazer o dízimo e as ofertas naquele lugar. Temos igrejas cheias de gentes vazias, vazias de Deus,
vazias da busca do verdadeiro Evangelho. O Evangelho que nos leva ao arrependimento do pecado. Não um Evangelho que vai nos levar a riquezas, a mansões, a carros. Não que Deus não possa nos abençoar com isso. Ele pode. Mas isso não é a primícia. Não é o objetivo principal de Deus para as nossas vidas. Não foi para isso que Cristo se deu ali na cruz, carregando os nossos pecados. Não para que nós levássemos uma vida de abundância, de prazeres, de ostentação na terra. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Foi para isso que Deus morreu ali na cruz, amado. Ele já nos exortava, já nos ensinava tudo que iríamos passar. Ia ser tempos difíceis, tempos de luta. Temos vivido isso, amados. O mundo, uma apostasia, tem deixado Deus de lado, tem crescido cada vez mais a corrupção, o ódio, a vaidade, a ganância no meio do povo. Mas Deus levanta um povo escolhido de Deus para fazer a diferença. Mas esse povo, assim como Judá, no tempo de Sofonias, tem deixado de lado o nosso Deus, a nossa obrigação, o nosso dever de levar a palavra. Eu vou estar lendo alguns versículos, não vou estar lendo todo o livro de Sofonias, eu vou ler só alguns versículos que Deus colocou no meu coração. E eu vou começar no Sofonias 1:4, que diz: e estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal, e o nome dos queimarins com os sacerdotes. Amados, aqui nós vemos que o profeta Elias, lá atrás, ele destruiu, ele pelejou, ele venceu os profetas de Baal. O povo viu o poder de Deus sobre os profetas de Baal. Mas aqui, o tempo foi se passando e Deus esqueceu. O povo esqueceu do que Deus tinha feito. E voltam a idolatrar novamente a Baal, deixando Deus de lado. Onde Deus já tinha provado o seu poder ali com o profeta Elias. Mas com o passar do tempo, o povo esqueceu. A idolatria, a ganância fez voltar de novo a idolatria. E aquilo entristeceu o coração de Deus. Muitas das vezes, amados, nós vemos cristãos batizados, que aceitaram a Jesus, foram usados, e que voltam novamente a adorar ídolos, voltam a olhar para trás. Aqui mesmo, eu tive um companheiro, um amigão meu, logo no começo dos jovens, ele ficou aqui comigo, nós trabalhamos, ele foi usado tremendamente por Deus ali, no meio do teatro, da peça. Deus tem um chamado tremendo na vida dele. Ele poderia estar com uma companhia de teatro evangelístico hoje. Tamanho talento, tamanha a ousadia que Deus deu para ele. Mas ele esqueceu de tudo aquilo que Deus fez na vida dele. Deixou de lado. E eu fiquei sabendo que ele tinha umas irmãs que eram da Umbanda. Ele começou a frequentar terreiros, amados. Olhou para trás, esqueceu de tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Dentro da igreja, nós paramos, nós fomos analisar friamente a palavra de Deus.
Nós não somos diferentes desse povo. Hoje, no meio da igreja, no povo escolhido do Senhor, tem muitos ainda que adoram a Baal, que olham para trás, deixam para trás as promessas de Deus sobre a sua vida, por não saberem esperar, por querer o imediatismo, querer ver a providência financeira, material na sua vida, e deixam aquilo que Deus tem preparado, tem colocado nas mãos deles. Nós olhamos para Davi, quando o profeta Samuel foi ungir a Davi, ele era um garoto, e ele tinha a promessa de Deus, que ele seria rei de Israel. Mas aquilo, nós vemos, não subiu o coração de Davi, não fez ele apressar. Não, eu sou ungido rei, então eu vou ser rei, quero usufruir do meu reinado, de tudo aquilo que eu vou ter, do meu poder, dos tesouros que eu vou ter. Ele soube esperar em Deus. Sabe por quê? O coração de Davi estava em Deus, não estava no título de rei, naquilo que iria conquistar materialmente. Ele continuou adorando Deus do mesmo jeito, esperando. Aleluia. Ele teve a oportunidade de matar Saul e não fez. Deus vai agir, Deus falou para você rei, então no tempo de Deus Ele vai me colocar como rei. Aleluia. E assim foi. Muitas das vezes nós não sabemos esperar. Deus promete nas nossas vidas que nós vamos prosperar, vamos ser usados na obra do Senhor, e já ficamos ansiosos, já queremos para agora o imediatismo, não sabemos esperar, não sabemos acatar a vontade de Deus, queremos fazer do nosso jeito. Não, Deus prometeu, Ele vai fazer, tem que ser agora, Deus. Aí vamos ajudar Deus. É aí que dá tudo errado. Quando nós queremos tomar o lugar de Deus, ajudar a Deus. Não, vou te dar uma mãozinha, deixa que eu vou começar aqui agora. Que nós possamos esperar, ficar firmes no Senhor. No capítulo 6, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. Aleluia. Hoje nós vemos um mundo que as pessoas têm deixado Deus de lado, nem sequer perguntam por Deus, não buscam. E quando buscam, não buscam pelo que Ele é, mas o buscam por aquilo que Ele pode dar. Quando buscam da forma errada. Que nós, como igreja, possamos reconhecer as nossas falhas. Nós não precisamos falar, nos humilhar para os nossos irmãos. Se humilhe para Deus no seu quarto, peça perdão para Deus pelas nossas falhas, que nós somos um povo falho, amado. Não queremos e não podemos ser melhor do que ninguém, porque muitas das vezes no nosso escondido, quando ninguém vê, nós falhamos contra Deus. E Deus não vê. O meu pastor não vê, a minha esposa não vê, a minha mãe não vê, mas Deus o vê. E Ele espera que nós nos humilhemos, pedimos perdão, entrando, que Deus é misericordioso para nos perdoar, amados. Mas Ele quer que a gente abra o nosso coração, que a gente tenha um coração sincero com Deus, sabe?
É o que falta hoje. Coração sincero com Deus. Um temor a Deus. Eu falo com a minha esposa hoje. Eu canso de conversar isso com ela. Não um temor de ter medo de Deus. Não é isso. Ter um temor de ter um respeito a Deus. De se envergonhar quando nós falhamos contra Deus. Porque Ele nos livrou outrora de um charco de lama, de uma vida de pecado, e nos transformou. Foi lá, pegou nós pelo colo, deu um banho, trocou as nossas vestes, nos colocou num lugar de honra. Aqui é um lugar de honra. Estar na presença do Senhor é um lugar de honra. Aleluia. Lugar de honra, né? Você está sentado no meio de políticos, de gente influente. Eu sou amigo do Neymar. Eu tenho um lugar de honra ali. Eu sou amigo do Neymar, parceiro. Lugar de honra é estar na presença do Senhor. Lugar de honra é você se prostrar e ter liberdade para clamar, invocar o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 7. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Aleluia. Aleluia. Nós somos convidados, Senhor, convidados para morar no lugar celestial, convidados para adorar. Mas a gente não tem que chegar de qualquer maneira, não. Ele nos convidou, mas Ele nos santificou. Nós temos que estar santificados para estar na presença do Rei. Não é de qualquer maneira, não, amados. Não é de qualquer jeito, não. Vamos vir para a casa do Senhor. O nosso culto começa lá em casa, na nossa adoração, no nosso agradecimento ao Senhor, no decorrer do dia, no nosso trabalho, no lidar com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, sabendo falar, sabendo ouvir, dando bom testemunho, sendo santificado, porque não vai ser de qualquer forma, de qualquer jeito que nós vamos entrar no céu, não. Porque Cristo deu a si mesmo por nós, pagou um preço alto, foi humilhado, foi surrado, para que nós possamos estar na presença do Pai. E não vai ser de qualquer maneira, não vai ser servindo de qualquer jeito, não. A gente tem que estar firme na presença do Pai, andando reto na presença do Pai, porque a palavra diz: e santificou os seus convidados. Nós somos convidados do Senhor, temos que nos santificar a cada dia, não servir de qualquer maneira, não nos deixamos levar por esse mundo. O mundo jaz do maligno, e nós somos do Senhor, e nós temos que mostrar para os que estão lá fora a transformação, a santificação que nos alcançou, que nos transformou, que nos colocou diante do Pai, que nos deu liberdade para o adorar e para o buscar. 1,14. O grande dia do Senhor está perto. Está perto. E se apressa. Muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. O 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro
nos poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrar no dia do furor do Senhor. Todos, muitos colocam, depositam a sua confiança naquilo que tem. Eu tenho uma conta bancária boa, tenho um carro bom, tenho uma casa grande, confortável, estou seguro, vou viver minha vida. Deus já me abençoou todo, porque naquele dia nada disso servirá, nada disso subirá, nada disso chegará aos olhos do Senhor, mas vai chegar aos olhos do Senhor aquilo que nos vai dar a liberdade de estarmos com o Senhor. É o que nós vivemos, é como nós fazemos, como nós servimos ao Senhor, com o coração reto, sincero, dando glória a Deus sobre todas as coisas. Amados, infelizmente muito tem se falado, e é uma verdade, eu sempre falo isso, porque isso me incomoda. O que tem acontecido no Brasil, ao som da prosperidade. Deus pode te abençoar, pode. Mas isso não é o objetivo principal de Deus. O objetivo principal de Deus para as nossas vidas era para que Ele nos abençoe, nos capacite para falar da sua palavra, para resgatar vidas. E muitas das vezes, hoje em dia o povo, ele olha a igreja assim, uma igreja grande, cheia de gente. Deus está ali, aquela ali é uma igreja abençoada. E aquela igrejinha de comunidade e periferia, onde o pastor chega de bicicleta, 15, 20 irmãozinhos, membros ali, a gente não dá credibilidade. Graças a Deus que Deus não vê como o homem vê. Muitas das vezes naquela igreja onde nós vemos ali uma igreja luxuosa, uma igreja grande, que foi construída pelo homem, para o seu próprio ego, para que ele falasse: eu construí, eu fiz. Deus conhece o coração do homem. Muitas das vezes aquela igreja se enche de pessoas, e é aquilo que eu falei, e nesse lugar é pregado aquilo que a igreja quer ouvir, e as pessoas ficam inchadas e vazias do Espírito Santo, vazias da presença de Deus. E aquela igrejinha da comunidade, onde o pastor chega de bicicleta, humilde, onde nós vemos o derramamento do Senhor, nós vemos o milagre. Muitas das vezes nós mesmos discriminamos, muitas das vezes nós mesmos fazemos esse pré-julgamento. Será que Deus é aqui nesse lugar? Não tem ninguém. Deus não olha a quantidade, Deus olha a qualidade, Deus olha o coração do homem, Deus olha o coração de quem está ali. Aqui é um lugar santo, amado. Nós temos que nos consagrar para estar aqui em cima. Não devemos subir de qualquer maneira, não devemos entrar de qualquer maneira na presença do Senhor. E nós temos que parar de olhar, de ver se Deus é na vida do irmão pelo que ele tem. Eu não tenho uma casa, eu não tenho um carro, mas eu creio que Deus é na minha vida.
Eu sirvo a Deus, nós servimos a Deus não pelaquilo que Ele vai nos dar, mas pelaquilo que Ele é, pelaquilo que Ele fez e vai fazer, vai continuar fazendo nas nossas vidas. Muitas das vezes nós saímos do caminho do Senhor, fazemos como o povo de Judá, temos uma vida confortável e deixamos de fazer a obra, as vontades do Senhor. Não lemos mais a Bíblia na nossa casa. Que o Senhor possa transformar, que nós não venhamos ser contaminados por esse falso evangelho, por essa falsa doutrina, que nós possamos viver o verdadeiro evangelho do Senhor. Não é errado nós buscarmos uma vida financeira próspera, mas isso não é o principal objetivo das nossas vidas. A própria palavra diz: não juntais tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem podem consumir, mas juntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome. Muitas das vezes nós não sabemos esperar. Nós vivemos uma vida aqui nessa terra, 80 anos, 70. Que possamos viver essa vida intensamente. Muitas das vezes nos sentimos cansados, mas nós estamos aqui para trabalhar, amados. Descanso vai ser na glória. Quando nós estivermos aqui, nós temos que fazer o rígido do Senhor, dar continuidade naquilo que Cristo começou, naquilo que Cristo nos ensinou. Levar a palavra, ter amor por vidas, amor por vidas, não por objetos, por bens materiais. Versículo 2, 3: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondido no dia da ira do Senhor. Aleluias. Ainda havia tempo para que o povo evitasse o juízo de Deus. Teriam simplesmente que se converter de seus pecados, humilhar-se e obedecer a Deus. Os profetas no Antigo Testamento trouxeram notícias de destruição, mas também ofereceram um único meio de fuga e proteção: abandonar os pecados e andar com Deus. Esse é o único caminho que nós temos, amado. Esse é o único caminho que o povo de Judá tinha: abandonar sua idolatria, abandonar os seus erros e voltar-se a Deus, para que eles alcançassem a salvação, a misericórdia do Senhor. Da mesma forma, somos nós que devemos deixar toda a nossa vaidade, todo o nosso orgulho de lado e nos prostrarmos na presença do Senhor. Como eu já falei, não vai ser fácil. Não é porque nós estamos na presença do Senhor que agora estou servindo ao Deus vivo, que é dono do ouro e da prata. Agora, ó, minha vida vai estar estabilizada, as contas vai estar em dia, vou poder servir ao Senhor com tranquilidade. No mundo tereis aflição. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Cristo falou que ia ser contigo, ia ser comigo, por onde nós andarmos, por onde nós passarmos. Não há luta, não há dificuldade que o Senhor possa intervir pelas nossas vidas, possa enviar socorro. Há lutas difíceis, a perca de um filho é algo imensurável. Só quem passa por isso sabe dizer a dor, a luta que é. Só Deus para enviar refúgio, conforto. Mas que nós possamos ficar firmes sempre. Por maior que seja a dificuldade, nunca, jamais
duvidar do poder de Deus. Muitas das vezes, eu já me questionei, eu creio que muitos também já se questionaram pela situação que se encontra esse mundo, pelas lutas, a bagunça. Muitas vezes nós nos indagamos, mas será que Deus tem o controle? Tudo está no controle de Deus ainda. Nada saiu debaixo do controle de Deus. Deus tem o controle de tudo. E no momento certo Ele trará juízo. Nada vai passar oculto aos olhos do Senhor. Muitas das vezes nós falamos, mas aquele ali peca e está ali prosperando, amados. Não somos nós que devemos fazer justiça. A justiça vem do Senhor. A justiça vem do Senhor. Que nós possamos olhar para nós mesmos e levar uma vida reta diante do Senhor. Uma vida sincera. Os 3, 4, já estou terminando. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Liderar o povo de Deus é um privilégio e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Através de sanfonias, o Senhor repreendeu a diferentes líderes de Jerusalém, juízes, profetas e sacerdotes. A sua obra obstinada, desobediência, irresponsabilidade e prática pecaminosa. Se você for um líder na igreja, considere-se uma posição privilegiada, mas tenha cuidado. Deus o considera responsável pela pureza de suas ações, pela qualidade de seu exemplo e pela veracidade das suas palavras. Aleluias. Como disse, é um privilégio você ter um cargo na igreja, mas é uma responsabilidade muito grande, amados. Ser líder de célula, líder de oração, líder de departamento. Nós temos que ter sabedoria, levar uma vida reta, guardar as palavras que saírem da nossa boca, para não envergonharmos o nosso Deus, para termos livre acesso na presença do Pai, para quando subirmos no seu altar, no seu santo altar, não trazermos pecados sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja. Que possamos ter serenidade naquilo que vamos fazer para o Senhor e responsabilidade acima de tudo, temendo e honrando o nome do nosso Deus. Aqui no tempo de sanfonias, os profetas são levianos, as criaturas aleivosas, os seus sacerdotes profanavam o santuário e fizeram violência à lei. Eles tinham perdido o temor a Deus, a palavra, estavam servindo de qualquer maneira, não se preocupavam em nada daquilo que eles faziam. E aquilo muito entristeceu o coração de Deus. E Sanfonias teve a incumbência de levar a palavra sobre esse povo. E é o que eu disse aqui. Hoje em dia, a igreja não quer ser repreendida. Como João, raça de víbora. Muitas das vezes nós somos levianos, deixamos de falar aquilo que Deus nos coloca para falar com medo que vamos ferir, machucar, magoar o nosso irmão. E por culpa de nós nos calarmos, os nossos irmãos continuam no erro, continuam no pecado, continuam impedindo do agir do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu lembro da irmã que veio aqui, acho que foi no culto de missões, lá de Cubatão, que Deus mandou ela falar para o rapaz que Deus era Deus de morte, que matava. E ela, não, eu vou falar isso. Tive medo, né? Ah, vou falar essa palavra para o rapaz, ele vai se sentir ofendido, né? E dias depois, aquele jovem morreu.
nós não venhamos nos calar, não venhamos reter a palavra do Senhor de exortação, que venhamos ser profetas verdadeiros, que venhamos saber ser corrigidos pelos nossos líderes, pela palavra do Senhor. Quando um pai corrige um filho, é para o bem dele, para que ele se torne uma pessoa melhor. Da mesma forma, o Pai conosco, nosso Deus, Ele nos corrige, para que venhamos ter uma vida íntegra, ter comunhão, intimidade, para que Ele possa nos usar da maneira correta. Muitas das vezes nós nos calamos, fechamos a cara. Uma palavra de exortação é o que tem faltado hoje nas igrejas, amado. O povo ser exortado, acordar, despertar, para agir, para trabalhar, para mudar esse mundo. Nós temos que levar a palavra de Deus para o mundo, levar a igreja lá para fora, não trazer o mundo para dentro da igreja. E hoje nós vemos, mais do que nunca, pastores se separando, em adultério, se suicidando. Que nós possamos orar pela igreja no Brasil. Já foi falado aqui que nos anos 60, 70, 80 era um celeiro de missionários, evangelistas, era referência para o mundo. O Brasil, uma nação onde enviava missionários para levar a palavra do Senhor, e foi se perdendo no caminho esse chamado, que é o chamado que Deus tem para a nação brasileira, uma nação para enviar missionários para pregar o Evangelho, e por líderes que têm perdido o foco, têm levado as ovelhas aos matadouros, pessoas têm sido induzidas por falsas doutrinas, deixando de servir a Deus verdadeiramente. Quer um exemplo? Kleber Lucas. No meu começo dos anos 2000, assim que eu aceitei Jesus, os louvores abençoados do Kleber Lucas, amado, onde você via o agir, o manifestar de Deus ali naqueles louvores, começou tão bem. Hoje você vai olhar para a vida dele, amados. Se não me engano, é o terceiro ou quarto casamento que ele acaba de sair, frequentando terreiros. Deixou de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade mundana, a vontade da carne, para levar uma vida regrada, luxuosa. Eu não tenho mais Instagram e Facebook, mas hoje o que tem de pastor ostentando no Instagram e Facebook, amados, pastor de sunguinha, andando jet ski na praia. Cadê o testemunho? Aonde vidas vão ser salvas, alcançadas? Escandalizando a palavra do Senhor. Que possamos reconhecer as nossas falhas e orar pela igreja brasileira. Que a igreja brasileira venha despertar e voltar novamente para os caminhos do Senhor, assim como Judá se afastou dos caminhos do Senhor e Deus levantou Sofonias ali. Que Deus possa levantar o Cláudio, o Humberto, a Fernando, o Rodrigo, a Célia, para exortar o povo. Não se envergonhe, não tenha medo de falar a verdade, não seja negligente com a palavra do Senhor. Não queira agradar ao homem, agrade a Deus. Nós temos que agradar a Deus. Aleluia. Até aqui falou o Senhor. Glória a Deus. E que o Senhor possa nos despertar. E que nós nunca venhamos perder o temor pelo nosso Deus. Não ter medo pelo aquilo que Deus vai fazer, vai nos castigar, não. É por honrar a palavra do Senhor, por envergonhar de pecar contra Deus, que possamos buscar o Senhor pela sua excelência, pelo aquilo que Ele é,
pelaquilo que Ele pode fazer com a nossa vida, nos salvar, levar salvação para a minha vida, para a sua vida, para o seu parente que está afastado da presença do Senhor. Que venhamos ser um canal de bênçãos, que não venhamos medir o nosso Deus pelaquilo que nós temos. Não é porque nós não temos uma casa, um carro, que Deus deixou de agir, de trabalhar na minha vida. Não. Deus não vai agir na sua vida. Você quer ser recompensado? A maior recompensa que eu e você possamos ter, dar para Deus, é almas, é vidas. Sermos pescadores de almas, de vidas. Pedro era pescador de peixe. Jesus recrutou ele para ser pescador de homens. E Ele nos recruta, Ele nos recrutou para isso. Sermos pescadores de almas, de vidas. Viver o verdadeiro Evangelho. Que não venhamos tapar os nossos olhos, fechar a nossa boca e concordar com tudo aquilo que nós temos visto. Temos visto a palavra de Deus literalmente sendo jogada no lixo. Pessoas têm desvalorizado o sacrifício de Cristo na cruz para trazer proveito próprio, prosperidade. Não, que nós venhamos trazer vidas para Cristo. Ele vai nos recompensar. Ele não vai deixar faltar um pão na tua nem na minha vida. O missionário André, do Portas Abertas, quando ele começou o ministério dele, ele começou sozinho, não tinha nada. Mas ele tinha o principal, que era Deus e a vontade de trabalhar. E Deus usou. Nós não podemos ter nada, mas você sempre tem que ter duas coisas: Deus na sua vida e a vontade de trabalhar, de fazer a diferença. Deus vai usar a minha vida e a tua vida. Deus vai te abençoar, não vai deixar faltar o pão na tua casa. Pastor André, o missionário André, no livro dele, ele relata passagens onde ele não tinha dinheiro para nada. Deus mandava provisão. Ele comprou uma casa sem ter trabalho, sem ser registrado. Deus enviou, deu a casa para ele, mandava as ofertas. E ele falou que no período aonde ele estava pagando ali a prestação da casa dele, as ofertas aumentaram e foi certinho para pagar as contas da prestação. Quando ele acabou de pagar a prestação da casa, aprenda uma coisa: Deus ele vai dar o necessário para mim e para você. Ele não vai deixar faltar nada, mas Ele vai dar o suficiente para nós vivermos. Aleluia. Glória a Deus. Até aqui falou o Senhor. A igreja possa se colocar de pé. Quero fazer uma breve oração. Depois também passando para o pastor Roberto. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor Jesus, pelo teu agir, pelo teu trabalhar nas nossas vidas, Senhor. Mesmo não sendo merecedores, Senhor Jesus, tu tem nos sustentado, tu tem nos deixado de pé, Senhor Jesus. Não tem, Senhor Jesus, nos deixado ser contaminados pelo pecado do mundo, pelas adversidades, Senhor Jesus. Que nós não venhamos, Senhor Jesus, olhar para o homem, Senhor, olhar para o mundo, mas venhamos olhar para Cristo, Senhor. Que venhamos buscar um compromisso fiel, reto, justo para contigo. Usa-nos, Senhor Jesus. Que venhamos, Senhor, nos despojar, nos desfazer de todo o nosso eu, todo o nosso orgulho, toda a nossa soberba, toda a nossa vaidade, Senhor Jesus. E coloca o teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, nos moldando, nos ensinando a fazer a tua obra, papai. Coloca, Senhor Jesus, o perdão sobre as nossas vidas, para perdoarmos, Senhor Jesus, aquele que tem nos ferido, aquele que tem nos apontado, Senhor Jesus. Que não venhamos guardar rancor, que não venhamos guardar mágoa, Senhor. Que venhamos ter a nossa alma limpa, transformada, purificada
marcada pelo poder e o agir do Espírito Santo, Pai. Verdade. Desperta-nos, Senhor Jesus. Sara, Senhor, a tua igreja. Sara, Senhor Jesus, o teu povo. Exorta, repreende, corrige, papai. Que venhamos ter um coração aberto, Senhor Jesus, para reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, Senhor. E reconhecer que Tu é um Deus que age, que transforma, que não desampara o justo. Que venhamos, Senhor Jesus, buscar a Tua presença, buscar a Tua santidade acima de qualquer coisa, Senhor. Acima, Senhor, dos tesouros da terra. Que venhamos nos despojar de todo o nosso erro e transforma-nos, Senhor Jesus. Leva-nos a uma intimidade, papai, uma intimidade maior contigo. Intimidade essa que temos buscado e ainda não alcançarmos, Senhor, ainda não alcançamos, Pai. Mas que nessa noite nós possamos nos despojar, Senhor, abrir o nosso coração, tirar tudo aquilo de ruim, papai. Tira, Senhor, limpa, transforma a nossa mente, o nosso coração. E leva-nos, Senhor, à sala do trono, papai. Leva-nos, Senhor, uma intimidade maior para contigo. Continua, Senhor, guardando esse ministério, papai. Que continua, Senhor Jesus, que continue sendo pregado o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra do Senhor. Que a tua unção continue, Senhor Jesus, perpétua neste lugar, papai. E que daqui, Senhor, saia homens e mulheres valorosos, tementes ao Senhor, que não se envergonham de pregar o teu evangelho, papai. Em nome de Jesus. Continua abençoando a vida do pastor Humberto, papai. Continua, Senhor, dando discernimento, sabedoria para o teu servo. Abençoa a sua família, Senhor. Abençoa, Senhor, o pastor Carlos, a pastora Solange, que estão à frente desse ministério. Entra com providência, Senhor. Entra, Senhor Jesus. Entra, Senhor Jesus, com o teu poder, com o teu manifestar, Senhor Jesus, neste lugar. E que tua presença, Senhor, não venha jamais se afastar do nosso meio. Que venhamos ser servos fiéis e tementes a Ti, Senhor Jesus. Servos, Senhor Jesus, que se desviam dos caminhos maus. Servos, Senhor Jesus, que não leve, Senhor Jesus, adiante mentiras, fofocas. Servos que se preocupam, Senhor Jesus, uns com os outros. Que venhamos ser uma família realmente, papai. Família que tu reina, família do Senhor. Trata cada vida, Senhor Jesus. Vidas que se encontram angustiadas, vidas que se encontram abatidas, Senhor Jesus. Que o Espírito Santo possa adentrar e transformar, Senhor Jesus, levando auxílio, refrigério. Dai-nos sabedoria, dai-nos a revelação da Tua palavra, Senhor Jesus. Continua tratando o nosso erro. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.